E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao site MLNet. Bom, nessa videoaula é uma sequência da videoaula passada, onde que nós cadastramos os dados do formulário no MySQL, tá? Então, nós cadastramos tem minha página index, onde contém apenas um formulário, tá? Não alterei, vou continuar com o mesmo. E aqui embaixo é onde nós fazemos a exibição dos usuários cadastrados. Se nós formos olhar, nós temos apenas, vou dar um refresh na minha página, tá? Se eu cadastrar mais um aqui, ele vai armazenar aqui na linha de baixo, ou seja, quantos usuários eu tiver cadastrado, ele vai exibir aqui no nosso página tela inicial, tá ok? Só que a gente cadastrou desse modo, utilizando um método assim mais simples. Então agora nós vamos especializar um pouquinho mais esse nosso código, tá? Só relembrando, o formulário ele manda para a página minha chamada processa que está dentro do diretório cadastro. Se vocês forem olhar aqui dentro do cadastro de dados do formulário, eu tenho meu index, tenho meu processa também. Tá? O processa ele está fazendo o quê? Ele está capturando esses dados do formulário, processando, criando a SQL e executando a SQL e dando, se houve o cadastro, ele dá a mensagem de cadastro efetuado com sucesso. Se não, ele dá um erro ao cadastrar. Tá, ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu vou armazenar essas variáveis. Tá? É uma aula bem legal, tá ok? Para quem vai programar com orientado a objeto, eu aconselho também a entender bem isso que eu vou fazer, porque vai ajudar muito no conceito aí trabalhar com array, tá? O array que o pessoal fala, array, tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou armazenar essas variáveis no array, depois eu vou criar minha SQL dinamicamente, tá ok? Como criar dinamicamente? Eu vou aproveitar o meu array e aí vocês vão ver como é que eu vou criar. Depois, logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dessa linha para baixo a mesma coisa. Okay? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar esse código, tá? Para a gente poder usar ele ali depois. Eu vou comentar e vou jogar ele lá embaixo. Esse código aqui agora, como ele na primeira videoaula ele estava útil, agora para a gente ele não vai ser muito útil não. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, pessoal, eu vou armazenar aqueles dados do nosso formulário, tá ok? Que é o nome, telefone, endereço, e-mail e senha, e também tem o status do nosso cliente. Também tem o status do nosso cliente. Se nós formos olhar aqui no banco de dados, tá? Aqui no meu CallHost, tá? Aqui nós temos também, ó, clientes. Se vocês forem ver, opa, cliquei em cidade, desculpa. Temos apenas uma. Tá? Vocês vão ver que eu vou criar com um array. Esse array vai ser inserido no banco e a gente vai poder verificar o que está acontecendo, se está inserido ou não. Okay? Então vamos lá. Bom, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou capturar esses dados aqui e armazenar em um array. Tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou armazenar primeiro, vou criar uma variável chamada dados, tá? Que é os dados do formulário. E aqui eu vou falar que é do tipo array, tá ok? E vou fechar. Então aqui, como que eu vou fazer? Primeiro, pessoal, quando a gente vai programar com array, se você não quer colocar o índice, eu vou só comentar esse código aqui abaixo também para poder mostrar para vocês como que é o conceito aqui. Ok? Vamos supor que eu quero colocar só o nome. Como vai ser o nome? Então eu vou pôr assim, Maria, tá? Vírgula, próximo nome, João, próximo nome é Marcos. Tá ok? Aqui deixa eu só fechar aqui o parênteses para que nosso array contenha os dados corretos. Vou dar um Ctrl S. Tá? Então aqui, ó, eu vou dar um echo, onde eu vou pedir para ele formatar para a gente primeiro, né? Depois eu vou dar primeiro um printf, um print underline r, desculpa, underline r, que é para ele printar para nós o nosso array, que chama o quê? Chama dados. Tá? Então agora se eu for lá no processo e chamar essa página, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente mostrar para a gente aquilo ali. Então eu vou entrar no cadastro, tá? Que é o meu diretório barra minha página, processo. Olha lá, olha só como que ele mostra, pessoal. Ele determina que é um tipo array e o índice está sendo passado para Maria, João e Marcos. Só que como nós vamos montar essa SQL dinâmica,
Nós não podemos trabalhar dessa maneira. Por quê? Porque aqui vai ter que ser inserido o campo da nossa tabela. Mas que campo da tabela? O campo que está cadastrado aqui na nossa tabela. Se a gente for olhar a estrutura da nossa tabela cliente, tem nome, telefone, endereço, e-mail, senha e status. Tá? Então aqui nós não podemos passar com esse parâmetro aqui. Ou seja, nós temos que passar com o parâmetro que está cadastrado no nosso banco de dados. Tá? Como é que a gente faz isso? É muito simples. Se você vou tirar a formatação, vou deixar por enquanto, vou deixar aqui. O que eu vou fazer? O formulário não está mandando para a gente os dados, nome, telefone, endereço, e-mail e senha. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente passar os parâmetros que eu quero, nome, tá? Vou passar um valor para ele. Quando eu mostro esse endereço, eu estou direcionando um valor para esse índice, que agora sai fora o nome, o índice valor 0, passa a ser agora o que? O índice nome. Tá? O que é o variável que vai usar aqui? A mesma que a gente está usando aqui embaixo, pessoal, que eu comentei. Tá? Ctrl C, que é o nome. Nome. A única diferença é que aqui eu vou ter mais parâmetros. Então você põe uma vírgula. Ok? Vou até copiar esse código. Tá? Opa! Copiei esse código aí para a gente poder entender mais ou menos como é que a gente vai fazer. O primeiro parâmetro chama nome, o segundo é tel. Tá? Se nós formos olhar aqui no nosso formulário, o segundo parâmetro chama tel, que é o mesmo parâmetro que está aqui na nossa base de dados, tel. Tá ok? Então vou vir aqui no nosso processo e vou passar o valor de tel. E aqui vai ser tel. Tá? Pulando uma linha, próximo valor. Opa, desculpa. Próximo valor, vou copiar novamente, tá? Qual que é o terceiro parâmetro? Vou olhar aqui embaixo, endereço. Okay? Então aqui vai ser o índice de endereço e o valor vindo lá do formulário, que é o mesmo campo que está vindo do formulário. Esse nome aqui, pessoal, é o mesmo campo que está vindo aqui, porque o nosso método está sendo passado por post. Então tem que ser o mesmo nome do campo. E aqui eu estou utilizando o que? Post, porque eu estou pegando do formulário. Tá? Outro, nós temos e-mail, senha e status. Então já vou logo criar esse daqui. Terceiro. Então eu tenho e-mail, tá? E-mail e o campo também é e-mail. Depois eu tenho senha. E aqui eu tenho status, tá ok? Então eu tenho status. Meu status. Por isso que eu não apaguei, pessoal, para eu poder reutilizar. Só que aqui tem só uma observação. Como eu não estou passando nenhum valor lá no meu formulário do status, eu não estou passando nenhum campo. Eu poderia passar um ativado aqui direto? Sim, se você quisesse, era só você criar um campo, tá? Do tipo input. O name vai se chamar status. O tipo vai ser um tipo hidden, tá? Que é um tipo oculto, tá? E o valor dele vai ser o quê? Ativado. Pronto, desse jeito aqui, pessoal, a gente só utilizar o antigo que está aqui, já tá o status, passa a ser status aqui. Dessa maneira, já está pegando até o campo também vindo do nosso formulário lá, que é o status. Se caso você não tiver esse campo e quiser passar agora no ato, que é a hora da programação, aqui, você vai fazer o seguinte, só isso, status, e vai atribuir a ele um valor que você quer que ele tenha. Qual? Como é uma string, então você vai colocar ativado. Ok? Lembrando que a última linha do nosso array, ele não tem vírgula. Ela é dessa maneira. Tá? Como eu modifiquei no nosso formulário, então eu vou apagar esse item aqui. Pronto. Dessa maneira aqui, pessoal. Vou dar um Ctrl S e vou pedir para ele imprimir os dados. Ok? Que está vindo lá do formulário. Então agora eu vou preencher. Deixa eu voltar aqui, vou preencher, só para vocês verem. O nome Teste da Silva. Tá? Telefone 9090-9090. Tá? Endereço
Rua das Américas, Américas 300. O e-mail dele é o teste@teste.com.br. A senha 1234. Se eu pedir para cadastrar, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai montar essas variáveis dentro do nosso array. Beleza, olha lá, vamos ver. Lembra que antes existia o 0, 1, 2, 3. Agora, dessa maneira, o 0, ou seja, aqui são os índices, pessoal. Tá? O que está aqui, ó, que vocês estão vendo, são os índices do nosso array. E aqui são os valores passados pelo formulário. Tá? Então, se nós formos olhar lá, ó, olha só, o status ele tem que vir ativado. Por quê? Ele não está pegando. Ó. Então, vamos dar uma olhada no nosso formulário. Status. O que aconteceu aqui? Ó? Status. Valor é ativado. Ah, tá, já sei. Vou voltar aqui, pessoal. Vou dar o F5, tá? Só para vocês verem. A senha, 1, 2, 3, 4. Ah lá, o status ativado. Por que não pegou? Porque eu não tinha dado um refresh na página, tá ok? Então agora nós estamos tendo todos os índices do nosso array, que são os índices da nossa estrutura da tabela no banco de dados, e os valores de cada índice. Agora vamos trabalhar assim, agora é o mais gostoso para a gente poder trabalhar. Vamos criar essa nossa SQL dinamicamente com array. Então, vamos lá, para vocês poderem entender. Depois de ter criado, agora qual que é o segundo passo? Nós vamos criar a nossa... Vai ser igual. Primeiro comando que nós damos de inserir no banco de dados é o quê? Não é o insert. Opa, desculpa. Insert into. Qual que é o nome da nossa tabela? O nome da nossa tabela, pessoal, deixa eu dar uma olhada lá. Tá? Ó, clientes, tá ok? Então, clientes, tá? Dou um espacinho, tá? Porque é para a gente vai começar a criar nossa SQL, abro parênteses e finalizo. Primeiro passo. Agora, o que eu quero ver? Eu quero ver como é que a minha SQL está ficando. Então, vou dar um eco, tá? Na variável SQL, tá ok? Vamos lá dar uma olhada. Vou voltar aqui, tá ok? Vou dar um F5. Ele vai ter que começar a criar na SQL. Esses dados aqui vai sumir, tá? Opa lá, começou a criar. Ó. Insert into clientes. Agora vamos o trabalho afim, tá? Então vou descer esse comando aqui para a gente ver a nossa SQL, que lá no final, conforme nós vamos programando, eu vou querer ver como é que está ficando a situação da nossa SQL. Bom, primeiro passo, eu tenho um array, certo? Que eu tenho que contar a quantidade de dados, de conteúdo que tem ali dentro desse array, tá? Então o que eu vou fazer? Vou utilizar o comando for, tá ok? Vou abrir aqui. O nosso for ele vai conter as características padrão de inicialização, tá? Agora entra o comparação, que é se o meu i for menor, peço para ele contar conte o que? Conte o array, tá? Quantos campos tem no array? Se o meu índice, se o meu i for menor que o meu campo array, executa o segundo bloco, tá? Então peço para ele incrementar mais um conteúdo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar na nossa SQL, vou concatenar ela. Como nós concatenamos, pessoal? Ponto igual, tá? Então ele vai continuar o insert, tá ok? Quando ele finalizar isso aqui, ele entra nesse bloco. Ele vai ver que a SQL possui um ponto igual, ele vai concatenar o quê? A string que tiver aqui dentro, tá? Então o que eu vou falar para ele? Eu vou pedir para ele dar um key, que eu vou pegar a chave do nosso array, tá? Então, ó, dados, tá? E eu vou pedir para ele, e esse detalhe não pode esquecer, pessoal, eu vou pedir para ele dar um next, tá? Um next é onde? Nos campos do nosso array, tá? Deixa eu ver se isso. Beleza? Até aqui tá beleza. Tá? Deixa eu ver se o eco, deixa eu trazer o eco mais aqui para cima, para a gente poder dar uma olhada. Vamos ver se vai funcionar até agora. Vou dar um F5, tá? Olha lá, ele pegou, ó, nome, tel, endereço, só que tá tudo junto, pessoal. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que os índices que nós passamos, que não são os valores do formulário, são os índices que você programou. Olhando aqui, ó, são esses índices aqui, ó, tá? Ó, nome,
telefone, endereço, e-mail, senha e status. Se nós formos olhar, ó, nome, telefone, tá? Ó, telefone, endereço, e-mail, senha e status. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele, como eu estou montando a minha SQL dinamicamente, eu vou pedir para ele configurar isso para mim. Então como é que eu vou fazer? Eu vou pedir uma comparação de if, tá? Se o i do meu for, tá, for menor, olha só, que conte os dados, tá? Opa, menor que conte dados. A diferença é aqui, pessoal, ó, menos 1, tá? Se ele for menor que o valor, menos 1, ou seja, ainda não terminou o nosso bloco de instrução. Então eu vou pedir para ele concatenar na nossa SQL, tá? Ainda o que? Concatenar a aspas, aspas simples. Desculpa, pessoal, vírgula, aspas simples, confundi aqui. Vírgula, tá? Se não, pessoal, ó, deixa eu trazer mais para cá, pra vocês poderem entender. Bom, vocês vão ver aqui na prática. Se não, terminou o nosso bloco, ele não é menor, ele é igual, por exemplo. Então, se ele for igual, ele tem que concatenar o que para nós? Desculpa, a SQL vai concatenar o que? Vai concatenar o parênteses, pessoal. Tá? Um parênteses e um espaço. Tá? Vamos dar uma olhada? Vou salvei, vou dar um F5. Opa, o erro está dando na 65. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tem um erro. Tem um erro. Deixa eu dar uma olhada. O erro está aqui, pessoal. Ó. É que na hora de trazer eu acabei apagando a chave do for. Tá? Então eu vou dar um F5 aqui, vocês vão ver. Ó. Olha só, ele já começou a montar para a gente, tá ok? A nossa SQL. Ó. Ele pegou o primeiro índice, ele viu que o i do for ele é menor que o conte, tá? Então eu peço para ele ir, em vez de ele seguir para frente, eu peço para ele colocar uma vírgula e dar um espaço. Aí ele retorna lá no for. O i ele ainda é menor, então ele coloca. Quando chegar no último, ele vai lá no último, tá? Ele verifica que o i ele é igual ou ele é igual, por exemplo. Nessa condição já é igual. Se ele for igual, eu peço para ele não dar um espaço. Eu estou retirando o espaço que tem e estou colocando a fechamento da chave, tá? Do parênteses, desculpa, e estou dando um espaço. Por quê? Porque aqui nesse caso aqui, pessoal, eu tenho que montar o segundo bloco de instrução. Olha só, montei o primeiro, até aqui, pessoal, está sendo dinâmico. Tá? Ele monta esse item aqui e já vai inserindo os índices do nosso array. Tá, ok? Agora o que está faltando aqui? A segunda parte, que é o values. Tá? Então o que nós vamos fazer? Aqui, pessoal, fora do nosso for, nós temos que resetar, ou seja, limpar os dados, tá, do nosso array. Por quê? Porque senão ele vai ficar carregando todos os valores lá para a segunda parte do nosso SQL. Tá? Então, dados. Bom, nesse momento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar a segunda parte, que nada mais é que eu vou copiar esse primeiro bloco, tá? Nada mais é que a repetição do bloco superior, bloco de cima. Só que aqui eu vou colocar somente o quê? A segunda parte, que entra com values. Tá? Bom, continua o mesmo procedimento. Só que agora aqui entra uma observação, pessoal. Vou concatenar ainda, vou só fechar o for, tá? Deixa eu me guiar aqui, colocar o que eu tenho hábito já, fim do else. Eu gosto de fazer assim para ficar mais prático para o meu entendimento, tá ok? Assim eu sei que chave está fechando quem, tá? Esse aqui vai ser o fechamento do meu for, fim do for, tá? Então aqui, por enquanto, não tem nada. Eu vou dar um F5 na tela, eu quero ver se vai estar aparecendo para nós, olha. Ah, tá. Deu um errinho aqui, pessoal. Por quê? Porque eu não concatenei. Desculpa, tá? Isso. Então agora eu vou dar um F5, vocês vão ver que ele vai concatenar. Olha, ele já concatenou a segunda parte do nosso bloco. Agora aqui, pessoal, que vai acontecer o seguinte. Aqui vai trazer os dados vindo do nosso formulário, tá? Então, olha só. Primeira coisa, tá aqui dentro do segundo bloco.
a gente vai ter que construir, ou seja, fazer uma comparação. Vamos comparar primeiro nosso SQL, comparar não, vamos concatenar primeiro, tá? Porque é onde nós precisamos colocar aspas quando for string, quando for números, o tipo dos dados é número, nós não podemos colocar, porque senão na hora de inserir no nosso banco vai dar pau. Então a gente tem que fazer uma comparação. Como que é essa comparação? É muito simples, ó. Is underline numeric C numérico, tá? Vou abrir o parênteses. O que? Se o conteúdo que eu for passar aqui dentro, ele é do tipo numérico. Então ele tem que ver, ó, a minha variável dados, tá ok? Dados. Aí eu vou abrir o array e vou passar a chave do meu campo, que aqui vai ser o que? Dados. Tá? Então olha só, pessoal, estou vendo se o campo do meu array ele é do tipo, esse daqui é o campo, ele é do tipo numérico. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar um operador ternário. Tá? Como que nós utilizamos o operador ternário? Se ele for do tipo numérico, aqui vai acontecer a verdade. E logo, se ele não for do tipo, vai acontecer quando for falso. Tá? Então, só para a gente poder entender, ó, o ponto de interrogação, após o ponto, ele vai imprimir se for verdade. Ele vai executar esse bloco. Se esse comando aqui for falso, tá? Ele vai executar esse outro bloco. Finalizado por quê? Ponto e vírgula. Tá ok? Então, essa é a estrutura do operador ternário. Tá. Quando esse conteúdo for numérico, o que eu quero que ele faça? Vou só copiar aqui, pessoal, ó. Eu quero que ele imprima para mim, tá? Quero que ele imprima o conteúdo. Já que esses dados aqui, ele é numérico, então eu quero que você imprima isso para mim, tá? Imprima o valor, tá? Se não, o que você quer que eu faça? Bom, eu quero que você coloque uma aspa simples, tá? Concateno com alguma coisa, algum conteúdo, e adicione uma aspa simples ali também, finalizando pelo ponto e vírgula. Agora aqui dentro nós vamos comparar o quê? Ainda a nossa variável do array, tá? Bom, o que é agora que você quer que eu faça? Quero que você verifique que você pegue o valor do key, tá? Da nossa variável, do nosso array. Olha, só não pode esquecer o seguinte, pessoal. Lembra que é colchete, depois parênteses, tá? Aqui eu estou pegando o índice do nosso array e aqui dentro eu estou pegando o valor do campo do nosso array, tá? Que vem do quê? Do próprio array, dados. Tá? Vamos lá ver se está dando certo por enquanto. Vamos só dar um next aqui para a gente poder dar prosseguimento. Deixa eu ver se está fechando o for. Vou dar um next, mesmo procedimento lá de cima. Tá ok? Dados. Deixa eu salvar tudo. Deixa eu dar um F5. Vamos ver se está. Opa, apareceu lá, pessoal. Ó. Beleza? Apareceu. Vamos dar uma olhada. Só que aí tem um probleminha, pessoal. Qual que é o problema? Olha só. Vamos olhar aqui, ó. Lembra que estava tudo junto? Aí nós separamos por vírgula e criamos um espaço entre cada um. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Ele identificou que é tudo do tipo string, tá? Então ele colocou para a gente aspas simples, que o banco MySQL vai aceitar. Só que cadê a vírgula, pessoal? Para separar um campo do outro, ó. Então o que nós vamos ter que fazer? Aí vai entrar a nossa linha de código agora, que vai ser nada mais nada menos que a mesma coisa daqui de cima, pessoal, ó. Mesma coisa. Só que ao invés, deixa eu colocar aqui, deixa eu só arrumar primeiro, é a vírgula mesmo, tá? Então eu vou dar um Ctrl S, só apenas copiei o campo daqui de cima, tá ok? Não tem segredo. Se tiver dúvida, dá uma pausada no vídeo, digite isso aí para vocês verem como é que tá ficando, tá? Então eu vou dar um F5 agora, vocês vão ver que ele tem que criar aqui, ó, a nossa vírgula, tá ok? Ah, lá, ó, separou. Olha só, pessoal. Então aqui, ó, esses campos aqui, ó, está sendo criado estático, tá ok? Isso aqui está estático. Agora o conteúdo aqui dentro, ele está sendo mudado de acordo com os valores que está vindo do nosso formulário,
tá? Então, essa SQL aqui, ó, ela está prontinha se eu for inserir no banco de dados? Está pronta. Então, o que é a coisa que eu tenho que fazer agora? Eu tenho só que, já que eu estou dando um eco aqui no SQL, tá? Eu tenho que fazer só o quê? Deixa eu modificar aqui, que vocês vão ver como que é muito simples. O que eu fiz? Eu coloquei uma variável, deixa eu apagar para vocês verem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o valor para uma variável, tá? E vou pedir para ele executar o MySQL query, tá? E aqui eu vou pedir para ele executar o quê? A SQL que a gente acabou de montar, tá ok? Não vou pedir or die, porque não estou afim não. Como eu já armazenei uma variável, aqui esse conteúdo, eu vou verificar essa minha variável. Então, se o cadastro deu certo, se cadastro, que é a minha variável, ele vai me retornar o 0 ou 1. Tá? Se deu certo, eu dou um eco. Ó. Deixa eu dar uma mensagem. Cadastro efetuado com sucesso. Tá? Se ele deu um erro, o que eu tenho que fazer? Dou um else e vou dar outra mensagem para o usuário. Tá ok? Fala assim, ó, erro ao cadastrar. Tá ok? Bom, até agora que tá beleza. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho a base de dados conectada, tenho o banco e a base. Certinho? Conectei no MySQL e selecionei minha base de dados. Armazenei todos os dados do formulário dentro de uma variável do tipo array. Tá? Estou criando a minha SQL dinamicamente. Tá? Criando ela aqui dinâmica. Essa SQL, o que vai acontecer? Ela vai ser inserida direto no banco. Então, no primeiro campo aqui, eu estou pegando os índices. Tá? O segundo, pessoal, eu estou pegando os valores que está sendo passado pelo formulário. Então, nós temos que, basicamente, a única observação é que na segunda, onde nós vamos comparar se os dados são numéricos ou não, é fazer a formatação da string com aspas ou com um número. Tá ok? Bom, por aqui, beleza. Agora vamos lá pedir ver se ele vai executar esse comando no banco de dados. Vou dar um F5, vou cancelar, vou voltar. Tá, eu vou trocar o nome aqui, vou colocar Marcelo de Souza. Tá? 23, 23, 23, 23. O endereço eu vou deixar Rua das Américas mesmo. Tá? O e-mail esse daqui. O e-mail eu vou colocar marceloteste@teste.com.br. Tá? A senha 1, 2, 3, 4. Tá? Então agora eu vou pedir para cadastrar. Opa, o que está acontecendo? Linha 57. Vamos dar uma olhadinha lá, linha 57. Ah, tá aqui, pessoal, desculpa. Esqueci de tirar o comentário geral que eu fiz aqui. Deixa eu ver se tem algum erro. Belezinha. Vou dar um F5. Tá? Ah lá, o cadastro efetuado com sucesso. Vou dar uma olhada no banco de dados. Vou pedir para ele me mostrar o conteúdo dos meus clientes. Olha só. Beleza. Esses caracteres aqui, pessoal, depois eu vou fazer uma videoaula para a gente minimizar isso daqui, ó, tá? Tirar esse problema daqui. Então ele está vindo certinho, ó, o código está sendo auto-incremento, o nome que você digitou, o telefone, endereço, e-mail, a senha e o status, tá? Então ele está passando o nosso, a gente processa ele aqui, tá? E envia para o processo dentro do diretório cadastro a minha página processa. A minha página processa, ele capta, faz a conexão com o banco, tá? E aqui nós fazemos o que? Aqui a gente insere os valores digitados do formulário em um array, montamos a nossa SQL dinamicamente, tá? E efetuamos o cadastro. É muito simples. Eu acho que a única coisa assim, um pouquinho mais complicada da videoaula vai ser só a montagem da SQL, mas depois dessa videoaula vai ajudar bastante gente aí a montar suas SQL. Tá ok? Bom, então pessoal, agora aqui, ó, como eu estou fazendo uma busca, então eu estou cadastrando e mostrando ao usuário também que o cadastro foi correto. Então o que eu vou pedir? Vou pedir só para ele criar uma linha entre um cadastro e o outro. Tá? Então agora eu vou dar aqui, ó, processo cadastrado, pedir para voltar. Quando der F5, olha lá, ó, Marcelo de Souza, ele traz lá do banco de dados nosso.
tá ok? É muito simples, espero aí que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Se gostou, clique aí no gostei lá do YouTube, e também se você curtiu, curta a minha página lá do MLNet para auxiliar a gente aí num trabalho mais legal, tá ok? Bom pessoal, por hoje é só e até a próxima.